O Brasil está mais próximo dos Estados Unidos ou da China? O Brasil vive hoje um dos maiores dilemas geopolíticos de sua história recente. De um lado, os Estados Unidos, potência militar e histórica aliada do Ocidente. Do outro, a China, que se tornou o maior parceiro comercial do Brasil e uma das economias mais poderosas do planeta. Mas afinal, o Brasil está realmente mais próximo de Washington ou de Pequim? A resposta pode revelar muito mais sobre o futuro da política internacional do que muita gente imagina. Em menos de 6 meses, o presidente Lula se reuniu com Xi Jinping em Pequim e com Donald Trump na Malásia. Assinou acordos com a China em comunicações, espaço e tecnologia. Negociou com os Estados Unidos sobre tarifas, minerais críticos e terras raras e disse publicamente que não quer escolher lado. Mas em 2026, com eleições presidenciais no horizonte e 2 gigantes disputando as reservas brasileiras, a pergunta que o mundo faz é: por quanto tempo o Brasil consegue dançar com os dois ao mesmo tempo? O peso da China. Números que não mentem. Vamos começar com os números, porque eles contam uma história que nenhuma declaração diplomática consegue apagar. Em 2025, as exportações brasileiras para a China atingiram 100 bilhões de dólares, 28% de tudo que o Brasil vendeu ao mundo. A corrente comercial total Brasil-China foi de 171 bilhões de dólares, um novo recorde histórico. Para ter ideia da escala, o Brasil exportou mais para a China sozinha do que para Estados Unidos, União Europeia e América do Sul juntos. E o que a China compra? Soja, 73% das exportações brasileiras da oleaginosa foram para lá. Minério de ferro, 67%. Petróleo, 44%. Carne bovina, metade de tudo que o Brasil exportou. Impacto no emprego. Segundo estudo do CEBC e do governo federal, o comércio com a China sustenta direta ou indiretamente 5,2 milhões de empregos no Brasil, mais do que qualquer outro parceiro. Ao mesmo tempo, nos últimos 20 anos, a China acumulou com o Brasil um superávit comercial de 276 bilhões de dólares, equivalente a 51% de todo o superávit externo que o Brasil acumulou no período. Enquanto as relações com Estados Unidos e Europa geraram déficit de 224 bilhões de dólares. Mas há um risco embutido. 80% de tudo que o Brasil vende à China são apenas 3 produtos: soja, minério e petróleo. Menos de 3.000 empresas respondem por esse volume todo. É uma estrutura de dependência, não uma parceria diversificada. A China além do comércio. Acordos de Pequim, maio de 2025. Em maio de 2025, Lula foi a Pequim com uma mensagem clara. O Brasil não quer ser apenas o celeiro da China. Quer ser parceiro em tecnologia, inovação e industrialização. Os acordos assinados cobriram pesquisa científica, semicondutores, mobilidade elétrica, comunicações e cooperação espacial. Mas a China também trouxe investimentos de outro tipo. A montadora BYD começa a montar carros no Brasil em 2026, primeiro pelo sistema de módulos importados, depois com peças da China. A mineradora chinesa CMOC assinou a compra de 4 minas de ouro brasileiras por até 1 bilhão de dólares. Empresas chinesas avançaram sobre ativos estratégicos de mineração em Goiás, Minas Gerais e Bahia. Em fevereiro de 2026, o Congresso dos Estados Unidos publicou um relatório denunciando a existência de instalações chinesas em Salvador, Bahia, e na Paraíba com uso duplo, aplicações científicas que, segundo Washington, teriam capacidade de monitorar satélites militares estrangeiros em território brasileiro. Brasil e China não responderam oficialmente. Se os Estados Unidos querem trocar o domínio político, a China quer nos colocar cada vez mais numa dependência concreta.
Os Estados Unidos entram em campo. Tarifaço e minerais. A relação Brasil-Estados Unidos em 2025 começou com um tarifaço. Em abril, Trump impôs sobretaxas a produtos brasileiros, embora a alíquota tenha sido de apenas 10%, a mais baixa do G20, porque os Estados Unidos têm superávit comercial com o Brasil, não déficit. Mas outros produtos foram taxados em até 50%. Resultado? As exportações brasileiras para os Estados Unidos caíram 6,6% em 2025, com queda de 35% só em outubro, mês do pico do tarifaço. Para a China, cresceram 6% no mesmo período. Mas Lula não entrou em confronto. Reuniu-se com Trump em outubro na Malásia, primeiro encontro formal dos dois presidentes. A conversa de 45 minutos foi descrita como descontraída. Trump disse que admira o Brasil. Lula apresentou documentos mostrando o superávit americano. Em novembro, Trump isentou 238 produtos brasileiros do tarifaço, entre eles café, carnes, cacau e frutas tropicais. Muita coisa boa resultará desta parceria recém-formada. Donald Trump, postagem nas redes sociais após telefonema com Lula, dezembro de 2025. Mas por trás da cordialidade há uma disputa mais profunda, e ela tem nome: minerais críticos. A batalha pelos minerais: nióbio, lítio e terras raras. O Brasil tem as maiores reservas mundiais de nióbio, metal essencial para aço de alta performance, baterias e foguetes. Tem lítio em abundância, matéria-prima essencial para baterias de carros elétricos. E tem terras raras, os 17 elementos químicos que estão dentro de todo o smartphone, míssil, chip e motor elétrico do planeta. Em 2025, 99,4% de toda a exportação brasileira de terras raras foi para a China. Em fevereiro de 2026, os Estados Unidos investiram 565 milhões de dólares na mineradora Serra Verde, em Goiás. E como parte do acordo, a empresa anunciou que encerrará seu contrato com compradores chineses até o final de 2026, 7 anos antes do prazo. Em março de 2026, o Consulado dos Estados Unidos em São Paulo organizou um fórum de minerais críticos, reunindo empresários, governos e bancos de investimento americanos e brasileiros. Washington está disposto a investir dezenas de bilhões de dólares em mineradoras brasileiras, com uma condição implícita: que a produção não vá para a China. Mas o Brasil resiste a assinar um acordo formal de exclusividade. A tradição diplomática brasileira é de não alinhamentos, e a China, que suspendeu exportações de terras raras para os Estados Unidos em retaliação ao tarifaço de Trump, sabe que o Brasil é a peça-chave nesse jogo. É uma corrida geopolítica muito bem estruturada. O objetivo é explícito: redesenhar o mercado global e criar rotas de suprimento seguras longe da China. Em dezembro de 2025, a China impôs cota de importação de 1,16 milhão de toneladas anuais de carne brasileira e anunciou tarifas acumuladas de até 67% para volumes acima disso. O agronegócio perdeu até 3 bilhões de dólares por ano, uma sinalização clara de que a China também sabe usar o poder econômico como pressão. A soja no meio do fogo cruzado: Brasil versus Estados Unidos na mesa da China. O Brasil é o maior produtor e exportador de soja do mundo. A safra 2025-26 será recorde, mais de 177 milhões de toneladas, com 112 milhões exportados. E quem compra? A China, que consome 133 milhões de toneladas de soja por ano, 1/3 de toda a produção mundial. Mas em outubro de 2025, China e Estados Unidos assinaram um acordo comercial em que Pequim se comprometeu a comprar 25 milhões de toneladas anuais de soja americana nos próximos 3 anos.
O Brasil, que durante o auge da guerra comercial ocupou o espaço dos americanos vendendo mais de 85 milhões de toneladas à China, pode perder parte dessa fatia. O Brasil ainda exportou 349 bilhões de dólares em 2025, recorde histórico, crescimento de 3,5% em valor e 5,7% em volume. Mas as vendas para os Estados Unidos caíram 6,6%. A China compensou. Até quando? A lógica de Lula. Nosso negócio é fazer negócio. A posição oficial do governo brasileiro tem uma clareza desconcertante. Lula a disse literalmente em outubro de 2025, após a reunião com Trump. Não temos preferência. Quero continuar com uma belíssima relação com a China, com os Estados Unidos, com a União Europeia. Nosso negócio é fazer negócio. Em dezembro de 2025, após 22 anos de negociação, o Brasil finalizou o acordo entre Mercosul e União Europeia. Em 2026, está negociando acordos com Indonésia, Malásia e ASEAN. Ofereceu-se como mediador entre Estados Unidos e Venezuela. Preside o BRICS com China e Rússia dentro. Hospeda a COP30 em Belém. Em teoria, é uma política externa ambiciosa e soberana. Na prática, é uma aposta de que o Brasil consegue ser indispensável para todos sem ser propriedade de nenhum. A imposição de uma escolha binária não prosperará a longo prazo, a não ser às custas da fragmentação dos interesses nacionais brasileiros. SEBRE, Análise de Política Externa Brasileira. O que cada gigante realmente quer do Brasil? Para entender a disputa, é preciso entender o que cada lado realmente está buscando. E eles não querem as mesmas coisas. A China quer commodities agrícolas para a segurança alimentar, minério de ferro para aço, petróleo para energia, minerais críticos para sua cadeia de tecnologia e uma presença no hemisfério ocidental que equilibre o poder naval americano. Os Estados Unidos querem acesso aos minerais críticos brasileiros para reduzir dependência da China, garantir que o Brasil não ceda a infraestrutura estratégica a Pequim, afastar o Brasil do BRICS, ou pelo menos neutralizá-lo, e um parceiro comercial que compense déficits com a Ásia. O Brasil, no meio disso, tem recursos que os dois precisam. 13% das reservas de água doce do planeta, a maior biodiversidade do mundo, as maiores reservas de nióbio, um dos maiores produtores de petróleo offshore, uma agricultura tropical sem rival. Quem controlar o acesso a tudo isso terá uma vantagem estrutural no século XXI. 2026. Eleições, COP30 e a hora da escolha. Em outubro de 2026, o Brasil vai às urnas, e a disputa geopolítica entre China e Estados Unidos já está moldando o cenário eleitoral. Trump quer afastar a América Latina do BRICS, e o Brasil, como maior economia da região, é o alvo principal. Xi Jinping quer garantir que o próximo presidente brasileiro não rompa os acordos energéticos, comerciais e tecnológicos firmados nos últimos anos. Antes disso, em novembro de 2026, Belém recebe a COP30. O Brasil convidou Trump, que retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris. Uma vitória diplomática simbólica se ele comparecer, uma derrota silenciosa se ele ignorar. E a China, que investiu 70% de seu capital no Brasil em energia e sustentabilidade, estará observando cada movimento. Segundo o relatório de Eurasia Group, janeiro de 2026, os maiores riscos para o Brasil em 2026 são desaceleração da China, tensão geopolítica Estados Unidos-China, uso de IA nas eleições e possível crise venezuelana. O Brasil está no centro de todos eles. Soberania ou ilusão? O Brasil não está mais próximo dos Estados Unidos nem da China. O Brasil está mais próximo de si mesmo, de uma riqueza natural que nunca foi tão cobiçada e nunca impôs tantas escolhas difíceis. A postura de Lula, nosso negócio é fazer negócio, pode ser genialidade estratégica ou ingenuidade perigosa. Depende do que acontece quando a disputa entre as duas superpotências exige não diplomacia,
mas lealdade. O que está claro, em março de 2026, é que o Brasil não conseguirá ser neutro para sempre. Cada mineradora vendida, cada gasoduto financiado, cada acordo de cooperação espacial assinado é um voto. E os votos estão sendo contados em Washington e em Pequim, mesmo que Brasília ainda não tenha proclamado o resultado.